Boa noite, pessoal. Vocês que estão já acompanhando a live, gostaria de confirmar que o áudio está bom, que está tudo ok. Gostaria que vocês manifestassem se o áudio está bom, se está tudo bem. Daqui a pouco nós vamos começar o nosso estudo. Como é que está o áudio, pessoal? Ok, beleza. Bem, então já são 20 horas. Nós vamos então, meus irmãos, dar início, pela graça de Deus, nessa noite, ao nosso estudo bíblico. Agradecendo aos irmãos que estão acompanhando essa live. Já subentendido, né, meus irmãos? A situação que nós estamos vivendo no Brasil nos proporcionou, né, ou nos conduziu a servir ao Senhor dessa forma. E graças a Deus, né, que o Senhor proporcionou existir as redes sociais. Assim, podendo fazer nós nos encontrarmos, nós estarmos juntos, né, para podermos continuar em comunhão com o Senhor. Dessa feita não próximo dos irmãos, né, em contato físico, mas dessa vez em através das redes sociais. Quero agradecer a cada irmão, cada irmã que está aí do outro lado para acompanhar esse estudo. E quero pedir para os irmãos que, por um momento, nós curvemos nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua orientação, a sua graça sobre nós, para que nós possamos sair desse estudo, dessa live, melhor, né? Mais fortalecidos, mais amadurecidos do que quando nós entramos, né? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por podermos estarmos juntos nessa noite, como igreja, ó Deus, como corpo de Cristo. Dessa vez, ó Deus, corpo de Cristo espalhado mesmo pela terra. Pois os irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante, ó Pai, nesse momento não podem se reunir ali no templo, ó Deus. Templo que foi levantado, organizado pelo Senhor para os irmãos congregar, para os irmãos adorar o Senhor. Dessa vez, nós estamos reunidos, ó Deus, pela internet. Mas nós sabemos, ó Deus, que não importa a situação, não importa o contexto, o Senhor sempre está com o seu povo. O Senhor sempre está conosco. Por isso te agradecemos, ó Pai, pelas possibilidades que o Senhor mesmo constrói, pelas possibilidades que o Senhor mesmo nos dá condições, nos proporciona. Obrigado, ó Deus, por tudo. Quero te pedir por cada irmão, por cada irmã que nessa noite pode participar, ó Deus, desse estudo. Que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor possa estar nos instruindo, nos amadurecendo, nos ensinando por meio do teu Santo Espírito. E que, ó Deus, em nome de Jesus, esse estudo venha alcançar, ó Deus, as necessidades, ó Deus, das pessoas. Venha, ó Deus, tirar a aflição, venha, ó Deus, tirar a angústia, venha, ó Deus, tirar, ó Deus, qualquer coisa que tire, ó Deus, a paz e a tranquilidade dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que nos acompanha nessa noite. Por isso, ó Pai, te peço em nome de Jesus, que esse nosso encontro, que esse estudo possa produzir frutos na vida daqueles que estão nos acompanhando. Oramos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias e, nesse caso, eu estou com o laptop aberto aqui, mas você pode abrir as suas Bíblias em Isaías 43, verso 13, que é o texto base que nós vamos usar para estudarmos nessa noite. E o nosso estudo está baseado no tema A Soberania de Deus. Talvez um assunto bem recorrente de alguns irmãos, mas algumas coisas que nós vamos falar aqui
servirá de bastante fundamento, de força, de estrutura para esse momento que nós estamos vivendo. Vai nos calçar. Então, abre suas Bíblias em Isaías 43, no verso 13. E tem um versículo muito interessante ali que vai nos conduzir, nos ensinar em um assunto muito interessante para nós nesses tempos de epidemia, de sufoco para as pessoas, de incerteza, né? Então, Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Texto, né? Dizendo assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, uma das maravilhas da nossa doutrina é exatamente o ensino sobre a soberania de Deus. Muitos irmãos aí que estão acompanhando essa live devem ter um pouco de conhecimento sobre esse estudo. Mas ele deve ser conduzido também de uma forma que possa nos consolar, nos dar tranquilidade em meio aos desafios, em meio aos problemas da vida. Por quê? Porque a doutrina da soberania de Deus vai mostrar que o curso da história não está descendo desenfreado, né? Não está em mudança, como dizia Heráclito, um filósofo que dizia que o curso da vida era como uma corrente de água que está sempre em mudança. Não. Não é também como diz Friedrich Hegel, que é um filósofo, que ele dizia que a história é cíclica e que fatos do passado tendem a se repetir, eliminando assim o que nós acreditamos como igreja, né, na história como sendo ela linear. Ou seja, a história ela é dividida, né, em criação, queda, redenção e consumação. A história humana ela não está sendo conduzida ao acaso, ela não está sendo conduzida à sorte, mas na verdade a história humana ela foi toda ela projetada por Deus e está sendo também conduzida por Deus. Então, em que isso nos tranquiliza? Nos tranquiliza que o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Senhor, é que está coordenando cada fato, e isso Agostinho chamava essa ideia de dominar os fatos e dominá-los milimetricamente. Depois, Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, ele disse uma frase interessante, ele disse assim: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Abraham Kuyper, entendendo o princípio de domínio de Deus de Agostinho, vai dizer que não existe 1 milímetro no universo em que Deus não esteja controlando nesse momento. Ou seja, o próprio Senhor Jesus depois vai dizer que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Não só naquele momento dos discípulos, porque Jesus estava falando dos discípulos, mas de toda a raça humana. Todos os passos do homem estão sendo contados por Deus, conduzidos, controlados por Deus. Não existe um fato na história em que não tenha que passar primeiro pelo crivo do nosso Deus, dizendo faça ou não. Então, entender a doutrina da soberania de Deus é importantíssimo nesse tempo, em que as pessoas estão ansiosas, desesperadas, aflitas, sem saber o que vai ser do amanhã. Quando você entende que Deus está controlando todas as coisas, você descansa. E mais ainda, a história não é só linear. A história é o fator que Deus usou para mostrar o seu poder sobre o mal, a sua vitória sobre o mal. O mundo está caminhando, historicamente dizendo, debaixo do poder de Deus, da vontade de Deus e mais. Essa vontade de Deus está controlando a história para mostrar que ele vence o mal, que ele tem poder sobre todas as coisas e no fim Deus vencerá e a igreja vencerá. Isso é fantástico, irmãos. Sabia que a história está toda conduzida por Deus para a vitória final da igreja.
E por entendermos que a história é linear, nós precisamos também entender que cada passo que nós estamos dando da nossa vida, ou cada dia que nós vivemos, está nos conduzindo à consumação de tudo. Lembra? Criação, queda, redenção e consumação. A redenção já foi, Cristo veio. Cristo se ofereceu na cruz para os eleitos. E agora estamos caminhando para a consumação de tudo. Após a morte de Cristo, entramos na tribulação e agora estamos andando em direção ao fim de todas as coisas, ao juízo final. Tudo isso controlado por Deus. Então eu queria trazer nessa noite, para estudo e nosso livro espiritual, 10 coisas que nós devemos saber sobre a soberania de Deus, que vai nos acalmar, vai nos direcionar nesses tempos difíceis. 10 coisas que nós precisamos saber sobre a soberania de Deus, que nos fortalece, que nos dá esperança. Então, primeira coisa que nós precisamos saber sobre a soberania de Deus é que Deus exerce completa soberania e controla meticulosamente todas as chamadas forças da natureza. Primeira coisa que nós precisamos entender que a força da natureza, que as catástrofes naturais estão sob o domínio de Deus. Não existe um movimento da natureza em que não seja ordenado por Deus. Vamos acompanhar alguns textos aqui que vai nos conduzir nesse pensamento, nesse primeiro ponto. Jeremias 14, 22. Abra aí na sua Bíblia. Jeremias 14, 22 fala algo interessante sobre Deus no controle do que o homem chama de força da natureza. Que, na verdade, essa força da natureza é a força do nosso Deus, que mede até a aplicação dessa força. Deus controla tudo, até que forma que a natureza vai atingir o seu objetivo. Então, Isaías 14, 22 diz assim: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou pode os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fez isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias dizendo: quem faz chover? É Deus. Quem controla o clima? É Deus. Não sei como é que está o clima aí na sua casa, aí, onde você está. Aqui nós estamos num clima até um pouco frio. Mas quem está dando frio para nós nesse momento é Deus. Você vê isso, meus irmãos, claramente com o povo no deserto. Um lugar que dá ainda calor de 50 graus. Mas Deus com o povo no deserto, Deus estava colocando uma nuvem de dia, refrescando a caminhada daquele povo, aquela travessia naquele deserto, naquele tempo, aqueles 40 anos que eles estavam no deserto. Deus colocou uma nuvem para esfriar o local em que os hebreus estavam andando. E à noite, que é abaixo de zero, o frio ali no deserto do Sinai, Deus dava uma coluna de fogo. Quem controla o tempo, quem controla o clima é Deus. Isso é, meus irmãos, é algo que nós devemos pensar, que devido a certos momentos no clima, nós temos a tendência de reclamar, de murmurar. Mas olha, meus irmãos, você deve glorificar o Senhor. Está quente demais? Glória a Deus, o Senhor está controlando o clima. Está me dando esse calor. Está frio demais? Glória a Deus, o Senhor está controlando o clima. Quem mandou esse frio foi o Senhor. Tudo isso o Senhor está fazendo para que nós possamos ver que Ele controla todas as coisas no universo, inclusive o clima. Tem um texto ainda em Amós, você que está com a Bíblia aberta aí, Amós capítulo 4, verso 7, tem um texto também bastante interessante sobre esse nosso Deus soberano que controla o movimento da natureza. O texto em Amós capítulo 4, verso 7, diz assim: além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Veja que coisa maravilhosa. Deus fez chover em nenhum lugar,
e não fez chover em outro. Ele que determina, né? Eu que sou do Nordeste, eu já peguei seca no Nordeste 5 anos. Eu já fiquei 5 anos sem ver um pingo de chuva cair na minha cidade. Eu não sei se meu irmão está me acompanhando aqui, mas o meu irmão sabe disso. Lá no Nordeste, meus irmãos, nós várias vezes reclamamos sem conhecimento de Deus. A nossa dúvida era: Deus conhece o Nordeste? Deus está se lembrando do nordestino? Por que não chove? Mas agora, como cristão, eu sei que o nosso Deus deve ser glorificado e bendito por não enviar chuva, porque Ele sabe por que é que Ele não está enviando chuva. Na época eu não sabia, eu não era cristão, mas agora, não importa o tempo, não importa o clima, bendito seja o Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo o que está acontecendo na natureza. Até o próprio Jesus, quando estava com os discípulos, ele controlou a tempestade no mar da Galileia. O texto de Marcos, você que está com sua Bíblia aí aberta, Marcos 4, 39 ao 41, esse texto maravilhoso diz assim: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é Jesus, Senhor de todas as coisas. É o nosso Deus, mostrando que Ele controla todas as coisas, as forças da natureza. Me lembro muito bem, meus irmãos, em 2000, desculpa, não vou lembrar a data, mas o tsunami da Indonésia. O irmão que lembrar aí, por favor, puder colocar a data aí, me ajuda. Mas eu lembro, meus irmãos, um monte de gente dizendo que aquele maremoto na Indonésia era inesperado. E que vários cientistas que tinham os seus equipamentos de medir terremoto e maremoto ligados foram surpreendidos por aquele maremoto do nada. Mas nós, como cristãos, meus irmãos, conhecendo a soberania de Deus, sabemos que o maremoto na Indonésia não foi do nada. Foi todo ele determinado pelo nosso Deus, controlado pelo nosso Deus. Então, o nosso Deus, meu querido irmão, minha querida irmã que está vendo essa live, está no domínio da natureza, de todos os fatores da natureza. Nada, nenhuma catástrofe, nenhum problema na natureza vai fugir da vontade de Deus. Pelo contrário, historicamente estão fazendo aquilo pelo qual eles foram determinados, decretados antes da fundação do mundo. E mais, é o segundo ponto que diz que Deus também é soberano sobre eventos que, do nosso ponto de vista limitado, parecem ser aleatórios. Há um texto que diz assim, Provérbios 16. Você que está com a Bíblia aberta aí, Provérbios 16, verso 33. Todos os fatores, meus irmãos, estão no controle de Deus, inclusive aqueles que nós acreditamos serem de sorte ou casualidade. Todos os fatores estão no domínio de Deus. Sabe quando você diz assim, nossa, mas que sorte, rapaz, que eu tive hoje? Eu tive sorte demais hoje. Para Deus, o soberano, que domina todas as coisas, não existe essa sorte, meu querido. Deus controla todas as coisas, inclusive as ações contingentes, os atos contingentes. Provérbios 16, 33 diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Daí, meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender. Todas as coisas que estão no nosso contexto, até fatos inesperados por nós, porque por Deus não. Deus não é pego de surpresa. Todas as coisas foram determinadas por Deus no seu contexto, no contexto da humanidade. Está aqui a Kelly colocou aqui que o tsunami da Indonésia foi no dia 26 de dezembro de 2004.
né? Obrigado, Kelly, que está nos ajudando. Então, meus queridos, nós precisamos entender que no nosso contexto não existe um fato chamado sorte, mas existe Deus cuidando de nós e cuidando da criação. Talvez você que nesse momento está acompanhando a live, pode ser alguém que não conhece Jesus, que não é cristão. E você vive sua vida sem entender certas questões que aconteceram com você. E por não entender, você chama de sorte ou azar. Não é assim? Muitas vezes nós dizemos que aquilo que aconteceu com nós que nos prejudicou foi azar. E aquilo que aconteceu com nós que nos abençoou foi sorte. Mas quando nós entendemos a doutrina da soberania de Deus, nós precisamos viver esse entendimento de que não existe sorte ou azar, mas sim Deus controlando cada situação na vida humana. Para você entender isso, meu querido, precisa saber que esse Deus, ele controla os atos do ser humano. Isso nós vamos ver mais para frente. Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Deus tem os seus planos e os seus propósitos e eles não serão frustrados. Mesmo nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos, mas Deus tem os planos dele acima dos nossos. E por isso, nós precisamos nos adequar à vontade de Deus. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? E está aqui um segredo, viu? Você que não sabe como adequar os seus planos aos planos de Deus, o segredo é a oração. Na oração, você deve confessar ao Senhor que você tem vontades, mas você deve sempre dizer o que Jesus disse na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você estiver orando, você precisa admitir que a vontade de Deus é melhor que a sua e que os planos de Deus são melhores do que o seu. Um outro ponto que nos ensina também sobre a soberania de Deus, ponto 3, diz assim, que a soberania de Deus se estende aos assuntos de nossas vidas diárias e aos planos que fazemos para cada dia. Provérbios 20, 24. Aquele irmão que estiver com a sua Bíblia, Provérbios 20, versículo 24. Ele diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Lembra que eu falei do contexto? Sorte ou azar? Provérbios 20, 24 está dizendo: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Não tem sorte ou azar. Tem a mão de Deus cuidando da criação. Cuidando de mim, cuidando de você. As coisas deram erradas? Alguma coisa Deus tem nisso. As coisas estão dando certo? Alguma coisa Deus tem nisso para lhe ensinar, para lhe moldar, para lhe amadurecer, para lhe aproximar mais dele. Provérbios 19, quem tiver com a Bíblia aí, também diz assim, 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Lembra que eu falei da vontade de Deus acima da sua? Nós temos planos, irmãos, sonhos, objetivos, nós temos. Mas quantos são os planos e objetivos que nós tivemos que nós não concluímos? Que nós não chegamos ao final desses planos? Quantos de nós pensávamos chegar em uma certa idade vivendo assim, assado, e estamos vivendo num contexto totalmente diferente? Quantos de nós não estamos vivendo o que planejamos? É porque acima dos nossos planos, acima da nossa vontade, tem a vontade de Deus. Então você precisa se encaixar nisso. Você precisa se moldar na vontade de Deus. E o segredo eu falei para os irmãos, é oração. Você precisa orar e confessar ao Senhor que os planos do Senhor são melhores que os seus. Ainda tem Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 15. Quem estiver com sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 15, que diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que palavra prudente de Tiago, avisando para aqueles que acham que podem planejar e que o seu planejamento acontecerá amanhã. Ele diz: olha, você não pode dizer hoje ou amanhã iremos para aquela cidade. Quem é você, homem? Que você não sabe o que vai suceder amanhã. Diga se Deus quiser. Ou seja, se estiver nos planos do Senhor, aquilo que eu estou querendo fazer amanhã acontecerá. Por quê? Porque por sua soberania, pela sua soberania, o nosso Deus domina os passos do homem. E ainda tem um quarto ponto, que diz assim: Deus é soberano sobre a vida e a morte. Olha que interessante. Nesse contexto nós estamos vivendo, em que os governos estão proibindo as pessoas de saírem na rua, segundo eles, fazendo com que as pessoas tenham cautela em relação a pegar ou não a epidemia e, pegando a epidemia, ocasionar morte. Nós temos por trás desses fatos da morte e da vida o nosso Deus. Você vai morrer quando Deus quiser. Nascer está na mão de Deus e morrer também. Nasce quem Deus quer e morre na hora que Deus quiser. Você que está com a sua Bíblia aberta, olha aí Deuteronômio 32. Você abre Deuteronômio 32 e o verso 39, que tem algo interessante nesse texto para nós. Deuteronômio 32, 39 diz assim: Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Olha pra você ver. Que Deus poderoso. Vede que eu sou. Eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. Olha Deus no controle da segurança física das pessoas. Olha Deus no controle da morte e da vida. Ele está dizendo aqui: quem sabe se a pessoa vai morrer ou não sou eu. Ah, meu querido, quantos de nós aqui não vimos testemunhos espetaculares de gente diagnosticada com câncer terminal, em que os médicos já tinham desistido e estão curadas? E quantas pessoas que você jurava que iam ficar velhas e morreram jovens? Eu lembro, meus irmãos, uma época eu gostava muito de rock, e eu me lembro que os artistas que eu gostava de rock, cantores do rock que eu gostava, a maioria deles morreram com 27 anos. Eram todos jovens e já tinham morrido. Janis Joplin, Jimi Hendrix, a maioria deles já tinham morrido. Quantos deles não achavam que iam morrer depois de velho? Veja o Elvis Presley, morreu novo. E se fizermos uma lista aqui de quantas pessoas que juravam que iam morrer velhas? Mas o nosso Deus é que sabe. É o nosso Deus que sabe o dia de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós não devemos também, por conta disso, desafiar Deus. Nós não podemos sair na rua e buscar se contaminar com o coronavírus e dizer: ó, o meu Deus é soberano e vai me guardar desse coronavírus. Não é assim, meu irmão. Nós devemos nos precaver, ter cuidado, obedecer ao governo, porque é da vontade do Senhor que nós obedeçamos aos governos. Mas primeiro nós temos que entender que acima de toda percepção, seja do governo, seja de quem for, do que vai acontecer conosco, está nosso Deus, dizendo ou determinando que nós vamos viver e que nós vamos morrer. Porque está na mão dele viver ou morrer. Quem estiver com a sua Bíblia aberta, ainda tem um texto interessante, 1 Samuel, capítulo 2, o verso 6. Deus é soberano sobre a vida e a morte, é o nosso ponto 4. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Interessante, diz assim: ó, o Senhor
é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Impressionante, hein, meus irmãos? O nosso Deus tira a vida e a dá. Eis aí algo que nós devemos ter como base na nossa fé. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Mesmo se você estiver, não os irmãos que estão assistindo essa live, mas mesmo se alguém que você conhece seja no CTI, ela não está no CTI somente, ela está na mão de Deus. Mesmo no CTI, no estado terminal, ele está na mão de Deus. É Deus que vai dizer se vai morrer ou não. Espetacular, meus irmãos. Ainda Tiago, quem tiver com a sua Bíblia aberta aí, Tiago capítulo 4, o verso 14, que diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Meus irmãos, não houve um império tão poderoso como o da Babilônia. Nabucodonosor foi um dos maiores governantes de todos os tempos e ele viveu da riqueza e do luxo. Um homem que a soberba subiu ao coração por conta do poder que ele adquiria naquela época. E, no entanto, desafiando a Deus, o Senhor teve que colocá-lo junto com os animais e ele teve que se portar como animal para Deus mostrar para ele quem é você, Nabucodonosor, ou o que é a sua vida. Esse luxo todo, essa riqueza sua aí, não te sustenta, não te garante nada. Nós, meus irmãos, não podemos nos sustentar pelo que temos, pelo que somos, pelo que podemos adquirir. Nós temos que nos basear no Deus que nós servimos. Porque são muitos e muitos homens que confiam em riquezas, confiam no seu poder político, que confiam no seu exército, mas para Deus, o nosso Deus vai dizer: isso é o quê? Isso é o quê? Vós sois apenas como neblina que aparece por um instante e amanhã some. E assim é o homem, meu irmão, diante desse Deus soberano. Então, todos os nossos dias de vida estão escritos no livro de Deus. Antes que qualquer um deles, qualquer desses dias nossos, pudesse existir. Em outras palavras, o nosso nascimento e o dia da nossa morte foram ambos ordenados, decretados por Deus. Veja o Salmo 139, verso 16. Creio que é um salmo que o Adenilson gosta muito, né, Adenilson? Salmo 139, verso 16, diz algo interessante. Ele diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Os nossos dias foram escritos pelo nosso Deus antes de nós existirmos. Ou seja, Deus determinou aonde nós íamos nascer, que país nós íamos nascer, de que família nós nasceríamos, qual seria a nossa posição social. Por isso, em relação à posição social, meu querido, não reclame, viu? Não reclame. Não inveje também quem é mais rico, quem tem dinheiro. Contenta com o que o Senhor determinou para você. Agradeça a Deus a família que você nasceu. Agradeça a Deus a vida que você tem, a vida que você leva. Agradeça a Deus pelo carro que você tem, ou por andar a pé, ou por andar de bicicleta. Porque foi o Senhor que determinou que sua vida seria assim. Não dizendo que você não pode sonhar e buscar melhorar. Porque o Senhor também quer isso da gente. Que a gente busque melhorar, é do Senhor isso. Mas o Senhor tem os seus planos. Ele não quer que nós nos frustremos.
achando que o Senhor está fazendo maldade com a gente porque nós não alcançamos isso ou aquilo. Não. O nosso Deus, ele está nos ajudando a entender que nós estamos vivendo os planos dele, não os nossos. Nós temos que viver os planos do Senhor. Por isso, agradeça a Deus pelo seu casamento. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus por sua vida. Agradeça a Deus pelo seu emprego. Agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem te dado. Não seja como o povo no deserto, murmurador, 40 anos reclamando de Deus. Mas seja agradecido a Deus por tudo. Porque foi o Senhor que determinou que sua vida seria assim. Por isso, louvado seja o nosso Deus por tudo que nós temos. E ainda tem mais, meus irmãos. Vamos mais para frente. O ponto 5, e diz assim: Deus é soberano sobre as deficiências com as quais alguns nascem. É sim. Algumas pessoas nascem com defeitos físicos. E daí? E daí que é o nosso Deus que determina que você nasça perfeito ou que você nasça com defeitos físicos. Vamos ver onde é que está um texto para nos ajudar? Êxodo capítulo 4. Você que tem aí a Bíblia aberta, Êxodo capítulo 4, verso 11. Estou vendo a Denilson dizendo aqui, gosto muito desse salmo. Denilson, esse salmo é maravilhoso, não é, Denilson? Que bênção, né? Quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando. Dona Irani, que bênção, Dona Irani. Deus abençoe, viu? Obrigado pela companhia. Meu irmão Antônio Frazão, né? Muitos irmãos estão nos acompanhando nessa live. Deus é soberano sobre as deficiências com as quais alguns nascem. Ponto 5. Êxodo 4, verso 11. E diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Ou surdo? Ou que vê? Ou cego? Não sou eu, Senhor? Quem fez? Ou quem desenhou, determinou a estrutura física dos seres humanos, dos animais, de tudo que existe? Foi Deus. Foi Deus, meus irmãos. Deus determinou como cada coisa seria, principalmente o ser humano. Eu lembro de uma vez eu ver um depoimento de um apresentador da Record, em que ele tinha um filho com um problema. Eu não lembro se é síndrome de Down, eu sei que ele tem um problema mental. E eu lembro desse apresentador, ao ser questionado sobre sua filha, se não me engano, a filha dele com síndrome de Down, ele disse assim que aquela criança com aquele problema, na verdade, foi um presente que Deus deu para ele. Ele não se sentia azarado, como muitos acham, por ter um filho com problemas, ou ter alguém em casa que tinha saúde física e hoje não tem mais. Ele não tinha aquilo como sendo um juízo de Deus, uma maldade de Deus. Não, ele disse, não, essa filha que Deus me deu, do jeito que ele me deu, é um presente. Porque eu tenho aprendido muito com essa criança do jeito que ela é, com as suas limitações, com os seus problemas. E quantos, meus irmãos, e quantas pessoas que têm N problemas, que nos ensinam, a partir da sua busca de superar os limites da sua deficiência. Né? Tem até um jovem aí, um americano, eu não vou lembrar o nome dele, um nome difícil, uma coisa de Zwip Simplistick, mas que o irmão conseguiu encontrar o nome dele aí, por favor, posta aí para me ajudar. Ele não tem as pernas nem os braços. E o testemunho dele é maravilhoso. Ele contando que depois de anos de questionamento sobre por que Deus deixou ele nascer sem braço, sem perna, e ele descobrir a graça que Deus derramou na vida dele. E tem vídeos desse moço, né, andando praticando surf, né, fazendo várias coisas, inclusive dando testemunho da sua vida.
né? É um nome esquisito. Zup, explique, explique. Se você puder me ajudar aí em encontrar. Mas quantas pessoas, meus irmãos, não nos ajudam, não nos instruem, simplesmente quando nós observamos o comportamento daquela pessoa, mesmo em meio à sua situação de limitação, e ela não se deixa ser conduzida, abalada por aquilo. Ora, será que não é o nosso Deus soberano usando essas pessoas para nos motivar, para mostrar que nós não temos motivo de reclamar, motivo para reclamar? Que muitas vezes nós estamos perfeitos, nós somos perfeitos, nós não temos nada e nós não paramos de abrir a nossa boca para reclamar. Quantas vezes, meus irmãos, Deus faz nós vermos vídeos como desse moço, o Swing que o explique, que nos motiva, nos ajuda a dizer, puxa vida, o moço com esse problema e olha a alegria dele. E eu não tenho nada. A soberania de Deus, então, ele age nas deficiências, não para nós maldizermos ao Senhor, mas para nós bendizermos e glorificarmos ao Senhor. E aprendermos com isso. Ok? Ainda há um sexto ponto. Deus é soberano sobre tudo, até a morte injusta do seu próprio filho. Muitos às vezes perguntam assim, puxa vida, Jesus foi levado à cruz por Deus, Jesus não tinha pecado. Puxa, será que Deus foi justo? Será que Deus não foi muito rígido? Mas olha, meus irmãos, vamos aprender que na soberania de Deus, Deus tem o controle de tudo, até na morte injusta do seu próprio filho. Quem estiver com a sua Bíblia aberta, Atos 2, 22, 23. Atos 2, do 22 ao 23. Quem, por favor, encontrar o nome do rapaz que não tem os braços nem as pernas americano, só para a gente colocar no vídeo, ele deu testemunho na Lagoinha, ele deu testemunho em vários lugares. Ele não tem braço nem perna. É uma coisa como os uísques e explique. Os irmãos me ajudem aí. Atos 2, 22, 23. Quem estiver com a sua Bíblia aberta, o texto diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus foi para a cruz porque foi determinado por Deus ele ir para a cruz. Espetacular, meus irmãos. A Luciana achou aqui, Luciana, obrigado. É Nick Vujicic. Nick Vujicic. Nick Vujicic é o nome do rapaz. Obrigado, meus irmãos. Meus irmãos, Deus determinou, decretou que Jesus teria que morrer na cruz. Os irmãos lembram que na oração do Getsemane, no momento em que Jesus chega a suar sangue, Jesus disse, olha, meu Pai, passa de mim esse cálice. Todos nós sabemos que a angústia que Jesus estava sentindo ali era muito grande. Mas também nós sabemos que a obediência de Cristo ao Pai era plena. Ele sabia que ele foi criado para isso. Criado não, ele existe ele existe para sempre. Mas nesse momento ele estava ali para isso. Deixa eu corrigir isso. Jesus não foi criado, ele existe, sempre existiu. Mas naquele momento ali, ele estava sob determinação de Deus e morrer na cruz. Então, quem determinou a morte de Jesus? O Pai. O Pai. E o próprio Pai saiu colocando respingos de que isso aconteceria na história. Lembra que eu falei que a história está toda nas mãos de Deus, a história é cíclica? Criação, queda, redenção, consumação.
Tudo isso está predeterminado por Deus. A história foi escrita pelo Senhor e está sendo conduzida por Ele. Então Jesus, em um certo momento, ele viria, ele encarnaria, né? Ele viria em carne. Deus se manifestaria em carne e seria conduzido para a cruz. Não teria outro jeito. A única forma de resgatar os eleitos, de justificar os eleitos, de salvar os eleitos, era a morte de Cristo na cruz. Uma morte conduzida pelo Deus soberano. Um outro texto vai nos ajudar a meditar. Veja, Atos 4, do verso 27 ao 28. Quem estiver com a sua Bíblia aberta, Atos 4, do verso 27 ao 28, que diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ora, meus irmãos, em um certo momento, Jesus, levado pelos soldados diante de Pilatos, Pilatos diz para Jesus assim: não sabes tu que eu posso te prender e te soltar? E Jesus diz assim: olha, meu querido, nenhum poder seria te dado se do alto não viesse. Em outras palavras, né? Jesus está dizendo assim: não, esse poder que você tem foi determinado pelo meu Pai. Você está aí porque meu Pai determinou que você me julgaria. Espetacular, meus irmãos. Deus conduziu todas as coisas, porque está escrito aqui em Atos 4, 27 e 28, no final, diz assim: Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão, ou seja, a mão de Deus e o teu propósito pré-determinaram. Todas as coisas foram determinadas por Deus na vida de Jesus. Isaías 53 diz assim: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que interessante que o começo do texto diz assim: todavia o Senhor agradou Moelo. Meus irmãos, nosso Deus determinou que Cristo morreria numa cruz. Ainda há o ponto 7, que fala sobre a soberania de Deus, que diz assim: Deus também é soberano sobre as escolhas dos seres humanos. Deus é soberano sobre as escolhas dos seres humanos. Se Deus tem soberania mesmo sobre as escolhas dos seres humanos, Deus é moralmente culpado por suas ações? A resposta é não. Mesmo Deus controlando as escolhas dos seres humanos, mas o homem tem ainda responsabilidade sobre os seus atos. O homem tem responsabilidade sobre suas ações. O que acontece é que Deus controla para que as ações dos homens não passe aquilo que ele já decretou. Então ele controla as ações do homem. Um exemplo disso é na questão do mal. Deus controla que o mal tenha um limite. Então, o pior dos homens, os mais terríveis dos homens, ele vai produzir, ou ele vai fazer uma maldade do tamanho que Deus quiser. Não vai acontecer nada mais do que Deus já determinou. Exemplo que nós estamos vivendo agora. Esse coronavírus vai matar em cada país o tanto que Deus já determinou que ia morrer. Glória a Deus. Espetacular, meus irmãos, saber disso. Que Deus está controlando esses fascínoras, às vezes esses governantes corruptos, maléficos, que levantam de manhã já pensando em qual tipo de mal eles vão fazer. Deus controla. Talvez o coronavírus, meus irmãos, poderia ser uma doença muito pior. Talvez não estivesse matando apenas 53 ou 60 pessoas no Brasil, mas muito mais. E talvez não fosse ter um coronavírus, que eles chamam de uma gripe, poderia ser algo muito pior. Mas Deus estava lá quando essa epidemia começou a sair de controle, controlando os atos humanos. Gênesis 20, você que estiver com a Bíblia aberta, verso 6, diz assim: respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei
que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Aqui Deus está falando de Abimeleque, enganado, achou que podia deitar como a irmã de Abraão, a irmã de Isaac, desculpa, irmãos, com a esposa de Isaac. E o Senhor controlou as atitudes de Abimeleque. Porque Isaac disse, não, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. É Abimeleque, opa, uma moça bonita dessa? É minha. E na hora que ele ia deitar com ela, Deus o visitou em sonho, dizendo, não, senhor. Não, senhor. Você não pode deitar com ela, não. Ela é casada. Ah, meus irmãos, se Deus não tivesse no controle de muitas atitudes nossas, e desejos, e ações que nós gostaríamos de fazer, e que nós não fizemos achando que somos nós, e que muitas vezes está por trás o nosso Deus controlando, misericórdia. Meus irmãos, quantas pessoas estouram, meus irmãos, explodem, brigas no trânsito, a pessoa sai do sério e puxa até revólver para o outro no trânsito. Quantos de nós não poderíamos ser essa pessoa? Gente que explode dentro de casa e castiga a esposa, filhos, e que às vezes poderiam sermos nós. E muitas vezes até em atitudes em que mede nossa condição moral, em entrarmos em questões corruptas, e nos envolvermos com coisas que não prestam, e não nos envolvermos unicamente porque Deus é soberano sobre nossos atos, e não nós. Deus está controlando o ser pecaminoso que é você, que está em você. Esse ser que está em você, que quer fazer o que você quer, e muitas vezes, se o Senhor não entra em ação, ia transtornar a sua vida. Então, nesse ponto, Deus é soberano sobre as escolhas dos seres humanos, porque Deus preserva os seres humanos nessa atitude. Deus guarda os homens de catástrofe, de problemas ainda maiores, de questões ainda maiores. Quantos de nós, meus irmãos, não ouvimos falar de Hitler, da morte de 6 milhões de judeus? Ah, mas onde estava Deus que deixou 6 milhões de judeus morrerem? Deus estava, quando Deus controlou a vontade de Hitler, de matar todos os judeus. E não matou todos, matou só 6 milhões. Porque se Deus não estivesse controlando a vontade de Hitler, Hitler teria matado não só todos os judeus, que a ideia dele era raça ariana. Ele ia matar os africanos, ia matar os moradores da América do Sul, que somos nós. Meus irmãos, ia ser uma carnificina. Mas Deus determinou, meu querido, eu, sob sua vontade, vou deixar você matar 6 milhões. E depois acabou. E catástrofes, e problemas, e dificuldades que nós poderíamos ter entrado e não entramos porque Deus tem controlado nossas ações. Uma vez eu lembro numa aula de psicologia, eu lembro do professor dando aula para nós falar sobre problemas de psicopatia. Pessoas que não sabem que são doentes mentais. Não sabem. E que são pessoas que podem explodir, podem causar coisas terríveis. Só que Deus vai lá e controla e segura. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós devemos bendizer ao Senhor por nossas ações, por coisas que nós não fizemos, coisas que nós não compramos, coisas que nós não adquirimos, relacionamentos que não tivemos. Vai saber o que ia acontecer ali. Vai saber. Deus sabia, por isso não deixou acontecer. E nós, o que fazemos em relação a isso? Muitas vezes reclamamos. Ah, Senhor, o Senhor não deixou eu comprar o carro. O crédito travou. Ah, Senhor, o Senhor não deixou eu casar com aquela moça. Acabou o amor. Ah, Senhor, o Senhor não deixou minha mulher ter filho. Ah, Senhor, isso e aquilo outro. Meu irmão,
Glorifique ao Senhor que está no controle das suas ações. Você é um servo de Deus, um eleito e escolhido. Nosso Deus está controlando aquilo que você vai fazer, para que lá na frente você não prejudique não só você, mas como outras pessoas. Então Deus é soberano sobre nossas escolhas. Provérbios 21, 1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este é segundo o seu querer, segundo o seu querer, o inclina. Como o ribeiro das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Esse, segundo o seu querer, o inclina. Exemplo disso, Faraó no Egito. Deus inclinou o coração do Egito a não obedecer e não deixar o povo sair. E o outro exemplo é o rei Ciro, que Deus também inclinou o coração de Ciro para obedecer ao Senhor e liberar o povo para reconstruir as suas casas. Então, no ponto 7 aqui, meus irmãos, Deus é soberano para controlar as escolhas dos seres humanos. Ponto 8, Deus é soberano sobre sua mulher engravida ou não. Temos aqui o exemplo de Sara, onde o Senhor que proporcionou ela dar à luz. Temos aqui o outro exemplo de Lia e Raquel, esposa de Jacó. Temos aqui também a história de Ana e Penina, 1 Samuel capítulo 1, verso 5. Todas essas mulheres engravidaram porque o Senhor quis, ou não engravidaram porque o Senhor não quis. Desculpa, meus irmãos, tá correndo agora, porque agora falta 4 minutos para nós finalizarmos nossa live. Mas o ponto 9 diz assim: Deus é soberano sobre o sofrimento do seu povo, como deixam claros os casos de Jacó e de José. Tiago diz no capítulo 5, no verso 11: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago 5, 11. Deus é soberano sobre o sofrimento do seu povo. Todo momento Deus estava controlando o que ia acontecer na vida de Jó. Todo momento, meus queridos, Deus está controlando o que vai acontecer no Brasil. Em todo momento Deus está controlando o que vai acontecer com cada pessoa, com essa questão do coronavírus, com essa questão econômica. Deus é soberano, Deus é o nosso Deus. Deus é o Deus da sua igreja. Em meio às lutas e dificuldades, o Senhor sempre guardou a sua igreja. A gente não sabe de que forma, meus irmãos, o Senhor pode nos guardar nesse momento. Mas uma coisa nós precisamos crer: o Senhor, Ele está guardando o seu povo soberanamente do sofrimento. Talvez seja você nessa noite. Talvez seja você sofrendo. Não sei como está a sua vida, mas Deus está controlando cada passo que é dado em relação a essa enfermidade. Cada ato, cada situação, cada notícia, nosso Deus está no controle. E para finalizar, o ponto 10. Deus é soberano sobre o reino animal e sobre os seus habitantes. Deus controla, meus irmãos, até o que os animais vão fazer. Deus controla cada criatura dele. Cada criatura que ele criou. Para nós entendermos essa noite, meus irmãos, não existe nada que fuja da mão do Senhor, da sua condução, da sua soberania. Todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus. É isso que nós gostaríamos de trazer para os irmãos, estudando nessa noite sobre a soberania de Deus. Deus exerce soberania sobre todas as forças da natureza. Ponto 1. Deus é soberano sobre os eventos
na vida humana, inclusive os que é chamado de sorte ou azar. Ponto 2. Ponto 3. Deus estende sua soberania sobre nossas vidas diárias e nos planos que fazemos cada dia. Ponto 3. Ponto 4. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Ponto 5. Deus é soberano sobre as deficiências com as quais alguns nascem. Ponto 6. Deus é soberano sobre tudo, até a morte injusta do seu próprio filho. Ponto 7. Deus também é soberano sobre as escolhas dos seres humanos. Ponto 8. Deus é soberano sobre se a mulher nasce grávida ou não. Ponto 9. Deus é soberano sobre o sofrimento do seu povo, como a vida de Jó e de José. E o 10, que são 10 fatos que nos ensinam sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o reino animal, sobre a criação, sobre todos os habitantes, sobre tudo aquilo que eles fazem na criação. Então, meus queridos, o estudo nessa noite teve como intuito trazer à sua mente que nosso Deus ainda está no controle. Deus não está dormindo não, meus irmãos. E Ele cuida da sua igreja. Ele cuida do seu povo, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele está cuidando de cada situação, cada fato da história, nesse momento, tudo que está acontecendo em questão do coronavírus, Ele está controlando, Ele está cuidando. Ah, meus irmãos, e sabendo disso, vamos exercitar nossa fé. Mas essa fé racional em crer que o nosso Deus já determinou todas as coisas, então vamos crer nele. Vamos continuar confiando nele. Para isso eu gostaria de orar, finalizando o nosso estudo, esperando você, em nome de Jesus, no nosso próximo encontro. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e que esse estudo sobre a soberania venha lhe alimentar e lhe fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Saiba, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Glorifica o Senhor e bendiga em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento e que nos reunimos aqui, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que teve, ó Deus, a paciência de estar nos ajudando nessa live. Sustenta, ó Deus, a Tua igreja, Igreja Presbiteriana do Diamante. Sustenta a Tua igreja espalhada pelo mundo, ó Deus. Os irmãos que estão sofrendo ali na Itália, ó Deus, ali na Espanha. Os irmãos que estão sofrendo, ó Deus, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Guarda-os, ó Deus, segundo a Tua mão poderosa, a Tua vontade. Os protege, os livra de todo mal. E nos livra também, ó Deus. E que em nome de Jesus, que a soberania de Deus possa ser, ó Deus, cada vez mais nosso alicerce, nossa força, nossa fé. Tudo aquilo que nós precisamos para caminhar cada vez mais na Tua presença. Oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica assim então, meus irmãos. Até uma próxima, finalizamos nossa live. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus, e até a próxima.